Estamos de volta com Meio-Dia com Jefferson Coronel para falar sobre um assunto, né, que afeta 77% das famílias brasileiras, o endividamento. Porque 77% das famílias estão endividadas, segundo um estudo, um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio, a CNC. E para falar desse assunto, a gente está aqui com o professor e advogado Adriano Menezes Hermida Maia, que lançou aí, né, está relançando, na verdade, um livro, o Manual do Superendividamento, que é um livro que traz aí algumas informações para você que está com orçamento apertado, que está no vermelho, com a conta bancária no vermelho, né, e está querendo sair dessa situação. O nosso convidado vai falar com a gente sobre esse livro, né, vai dar detalhes de como surgiu essa ideia, de todo esse processo que levou, e vai dar algumas dicas para você que está aí apertado. Boa tarde, tudo bom, Adriano? Tudo bem, boa tarde. Adriano, você está com esse livro aí, o Manual do Superendividamento, que parece que já vai para uma segunda edição, né? Um lançamento de uma segunda edição. Exatamente. E aí eu queria que você falasse com a gente como é que você vê atualmente o cenário atual dessa situação do endividamento no país. 77% das famílias brasileiras estão endividadas, né? De acordo com uma pesquisa da CNC. Eu queria saber o que te levou. Fala pra gente, na verdade, como é que surgiu essa história, como é que você teve esse insight, né, para você produzir essa obra. Certo. No início da advocacia, eu atuei muito em defesa de vítimas de pirâmides financeiras. Quem investiu em criptomoedas, principalmente, acabou, inevitavelmente, chegando a um prejuízo por não recuperar o seu investimento. Muita gente encantada pela facilidade de multiplicação de recursos com as criptomoedas, acabou, muitas vezes, se sujeitando a fazer empréstimos, sempre pensando no lucro. E com isso, muitas pessoas acabaram perdendo dinheiro. Quando eu me notei, todos os meus clientes, vítimas de pirâmides financeiras, que são muitos, estavam super endividados, todos com um comprometimento da renda superior a 50%, 60%, 70% da renda da família, da renda do varão que sustenta a casa. E com isso, vinham muitas sequelas. Com o advento da lei do superendividamento, ele apenas formalizou algo que já estava surgindo pelo menos há uns 10 anos, que de fato há mais de 10 anos que nós viemos a atuar com um pedido de repactações de dívidas, antes não pela lei do superendividamento, mas com base no direito constitucional, no direito à dignidade, a preservação do mínimo existencial. Ela acabou se tornando sólida com a lei do superendividamento, que criou um procedimento para que as pessoas possam requerer a repactação das dívidas, focando na preservação do mínimo existencial. Com isso, considerando o estudo e a prática profissional, coloquei o meu conhecimento, adquirido no decorrer dos anos, de fato, no papel, e conseguimos já chegar à obra no Manual do Superendividado. Na verdade, então, a gente pode dizer que a ideia do Manual do Superendividado surgiu com um grupo de pessoas, um grupo de clientes seus, né, que foram afetados por todas essas questões aí da criptomoeda, desses negócios de superpirâmides, né? Mas a gente sabe também que aí existem outros públicos, né? Também, e aí, o que te fez encaminhar para esse público que também que está fora desse grupo, né? O pai de família, por exemplo, que fez financiamento de carro, crédito habitacional, que não está com condições. O que te fez também direcionar a tua atenção para esse público e lançar esse manual? Certo. Pode-se dizer que o Manual do Superendividado, ele atinge a qualquer um que buscou de 1000 formas adquirir bens, serviços, considerando que ganha. Então, nisso está inserido um servidor público, o funcionário assalariado, os jornalistas, os profissionais liberais, a grande população. Sim. Quando se pode perceber a dimensão disso, a gente vê que o Brasil inteiro está dentro do contexto de quem pode vir a ser um superendividado. É simples. Se você tem mais de 35% da sua renda comprometida com dívidas mensais, tá? Isso daí já te tira de uma posição de suficiência do teu sustento. Se o teu sustento
ele tem que ser compatível com o que você ganha. Se o que você ganha já não dá mais para pagar o que você precisa pagar mensalmente, existe aí o enquadramento da situação do superendividamento. Claro que tem as exceções que são previstas em lei, do que vai ser excluído ou não, e com isso que o Manual do Superendividado, ele trouxe maiores orientações, instruções técnicas, pode-se bem dizer, para que aquela família, aquela pessoa que está se sentindo nessa posição, ela consiga entender o que compromete o mínimo existencial dela, que é o direito a ela viver com dignidade, né? E o que não compromete para que ela possa, em si, acabar buscando um auxílio, até mesmo no Poder Judiciário, para poder repactuar suas dívidas. Você falou a respeito de percentual aí, né, desses 35%. Hoje eu tenho que guardar, se eu ganhar um salário mínimo, digamos assim, eu ganho um salário mínimo. Quanto desse salário eu tenho que poupar, guardar, colocar numa reserva, numa poupança, para que futuramente, caso eu precise, eu tenha essa reserva e não comprometa o pagamento das minhas dívidas? Bom, tecnicamente você tem que considerar que você precisa sim ter uma reserva técnica. A legislação, ela orienta que no mínimo você tem que ter R$ 600 sobrando no final do mês. Com ela, você estaria longe do... Final do mês? Quantos dias no final do mês? Não chegar no final do mês. A última semana do mês. Chegar no final do mês, se você não tiver R$ 600 na carteira, aí sim você está numa situação de risco. Isso daí, claro, existe divergências de entendimentos, porque quando houve a modificação da própria lei do superendividamento, através do Decreto-Lei 11.150 de 2022, ela trouxe algumas diferenciações do que vai comprometer ou não o mínimo existencial. Mas ela acabou trazendo um número que seria os R$ 600. R$ 600. No caso de quem ganha um salário mínimo. Então, o legislador deveria também explicar isso daí. Isso daí está sendo, inclusive, questionado, né, por muitos juízes que entendem que esse decreto ele acaba sendo inconstitucional, que o juiz tem o poder e dever de também afastar a aplicação de uma lei quando, claro, ela seja inconstitucional. Esse aspecto dos R$ 600 foi novo, algo que, pode-se bem dizer, que trouxe um parâmetro. Porque antes se entendia o quê? Que você precisa pagar as suas contas. Sim. Se você não consegue pagar as suas contas, qual é o mínimo? Então surgiu esses R$ 600, que se você não conseguir juntar esses R$ 600, as coisas de fato vão ficar bem difíceis. Mas como no aspecto financeiro de saber manter uma reserva, né, se eu ganho R$ 1.512, que não seria o salário mínimo, R$ 600, já é um grande percentual, aí fica um pouco mais complicado, tá? Então a pessoa tem que levar em conta o quê? As necessidades que ela possui, as despesas que ela tem e o que de fato ela consegue ter de reserva. Então vem da capacidade da pessoa a se reorganizar financeiramente, a assumir dívidas e assumir compromissos que ela pode pagar. E acredite, tem muitas pessoas que vivem fora da realidade. Pessoas que ganham, por exemplo, R$ 3.000 e tem uma despesa fixa de R$ 5.000. Isso que não pode acontecer. Isso vem exigir da população a educação financeira, que ela venha desde do ensino básico, desde a época da escola até a vida adulta. Isso daí tem que ser de fato enraizado, inclusive com o apoio das políticas públicas, para que a população venha se reeducar. Eu acredito que a própria legislação, a lei do superendividamento, ela veio também para ser um marco, né, de mudança de quadro de capacidade financeira nacional, pode-se bem dizer. Adriano, o livro ele aborda, né, dá algumas dicas de como você sair do endividamento, correto? Sim, exato. Queria que você, é claro que a gente não vai dar spoiler, porque a gente precisa que você procure o livro, leia o livro, né? Mas a gente vai dar aqui um spoilerzinho do que a gente pode encontrar nessa obra, né? Como é que digamos, vou dar um exemplo. A Chiquinha está super endividada e ela quer sair dessa zona vermelha que ela se encontra. O que ela deve fazer primeiramente? Queria que você orientasse aqui quem está acompanhando o programa, né? O que ele deve fazer? Deve buscar acordos com quem ele contraiu essa dívida? Deve separar? Qual direcionamento você dá para esse público? Vamos lá para o spoiler.
Primeiramente, você tem que entender o quanto você deve. Reorganize as suas contas, planilhas, de fato. Organize cada conta que você possui, quanto você paga mensalmente, o quanto você recebe mensalmente, tá? Para que você possa montar com isso um plano de pagamento. Quando você vai buscar o Poder Judiciário, você precisa saber o que você vai fazer. Você tem que ter um plano de pagamento. E isso a própria lei ela exige. Você tem que ter um plano para poder quitar suas dívidas. A lei ela orienta que você tem que ter um plano que seja compatível com a tua receita, que garanta que você vá quitar suas dívidas em 60 meses, tá? E isso é um ponto de partida. Claro, buscando primeiramente entender o quanto você deve, buscando sintetizar em um plano de pagamento como que você vai pagar suas dívidas. Você pode, sim, convidar seus credores para uma audiência de conciliação para negociar os seus débitos. A lei ela exige essa audiência de conciliação, ela não dispensa. Muitas vezes as pessoas até podem pensar, eu vou logo entrar com uma ação judicial para poder repactar as minhas dívidas. Primeiro você tem que ter tentado conciliar. Se você não conseguir essa busca da tentativa de conciliação prévia, essa ação ela pode ser rejeitada, porque ela não cumpriu um requisito legal. O consumidor, se ele está endividado, ele quer negociar as suas dívidas, ele tem que buscar o credor. Então o primeiro passo é organizar suas dívidas, ter um plano de pagamento, buscar os seus credores para fazer uma conciliação. Hoje em dia existem diversos órgãos que facilitam isso, o PROCON, o Sejus, que são as principais ferramentas de acesso a esse procedimento. E com isso, os credores vão receber uma carta, um convite para comparecer nessa audiência. Existem regras, os credores não podem faltar essa audiência. Se porventura faltarem, eles podem ser penalizados em deixar de pagar, deixar de cobrar essa dívida até o último da fila do plano de pagamento receber. Ou seja, desconhece exatamente, a pessoa pode até se surpreender com credores que faltam e acabam sempre sendo penalizados e não poder cobrar o credor, cobrar o devedor. E mais importante de tudo é que esse procedimento, ele também garante o quê? Que você, depois que tem o seu plano de pagamento homologado pelo juiz, você tem as garantias de ficar com o nome limpo, de poder pagar em juízo, de poder ter de volta o poder de pagamento, certo? Claro, não é tão simples porque você tem que recorrer ao Poder Judiciário na segunda fase, que no caso seria a fase judicial, que é quando não há acordo com os credores e inevitavelmente vai precisar de um advogado para poder pedir a homologação forçada. Mas na fase conciliatória, fica a dica, a lei do superendividamento, ela não exige que você esteja acompanhando de advogado para buscar o seu credor para tentar conciliar. O PROCON, você não precisa de um advogado para ir até o PROCON. No Sejus, muitas pessoas não sabem, mas elas podem buscar o Sejus sem advogado. Claro que existem alguns limites. Por exemplo, quando se trata de questões de juizado especial, tem um limite do valor da causa, mas o Sejus em si é a principal porta, no sentido de que você pode chamar todos os seus credores, independentemente de quem seja, para tentar resolver o seu problema. É isso aí. Além desse spoiler, você pode dar um outro spoiler pra gente? Não vai dar tudo, claro, né? Você pode falar mais um pouco mais do que a gente pode encontrar na tua obra? Certo, você vai encontrar lá, além das tabelas, dicas, uma síntese da legislação e o passo a passo de como você buscar a abertura desse procedimento, né? Como você, de fato, procurar o judiciário, até mesmo ser advogado, né? E também saber o que você vai esperar durante um processo. Porque a gente está falando de algo que foi um procedimento para resolver uma dívida. E esse procedimento, ele visa que seja justo para ambas as partes, tanto para o credor quanto para o devedor. Então, no manual você vai encontrar literalmente um manual de como sair do endividamento. Tiago, diante da tua experiência profissional, as pessoas elas estão dispostas, elas estão preocupadas em sair do superendividamento, elas querem pagar todo o custo, elas buscam realmente adotar medidas para que elas quitem as suas pendências financeiras? O que eu vejo é quando a pessoa ela entende que ela não consegue pagar as contas no final do mês, isso já cria um alerta. E ela começa a de fato se preocupar.
muitas pessoas buscam na internet, nos motores de busca, até mesmo nos tribunais, um meio de resolver esse problema. Muitas pessoas nem sabem que a lei do superendividamento, ela de fato existe e que ela de fato possui prática na vida do cidadão. Então existe sim essa preocupação de que quando elas têm uma oportunidade de pagar as dívidas, elas de fato buscam se comprometer. Tanto que depois que seu plano de pagamento venha a ser homologado pelo juiz, é inacreditável quantas pessoas ficam gratas de conseguir pagar as dívidas. Em um pagamento só, não precisa mais pagar um monte de boleto, paga apenas a um destinatário, que no caso seria para um depósito em juízo. E existe sim aquela satisfação em conseguir respirar, que na verdade a lei ela busca isso, a preservação do mínimo existencial. E agora, além de buscar dicas na internet, a gente pode também buscar, né, o manual do super endividado do Thiago, aí que tá, do Adriano, desculpa, que está disponível onde que a gente consegue acessar, Adriano? Olha, facilmente você encontra na Amazon. Inclusive, se você for assinante do Prime, né, você consegue ler a obra inteiramente gratuita. Tá? Entendi. Então, Você também falou para mim que pretende lançar em breve, né, mais uma tiragem aí da versão física. isso, a gente vai fazer um relançamento porque houveram modificações na legislação. A gente viu que vai ser interessante neste momento, já se passado alguns anos, trazer jurisprudências atuais, atualizações dos próprios tribunais sobre o entendimento, e sim, por ser um assunto relativamente novo, existe pouca fonte de consulta jurídica a respeito disso. E é importante o consumidor entender que existe essa prática dos tribunais em reconhecer o direito a repactuar as dívidas. Tiago, vou pedir para você pegar aqui o seu equipamento para mostrar aqui a capa, né, do livro. Está disponível na Amazon, do e-book está disponível na Amazon de forma gratuita para os assinantes, né? Manual do super endividado aqui, ó. Você que é assinante, você lê gratuitamente. Em breve vai ter o relançamento aí dessa obra na forma física. Adriano, vamos mostrar de novo. Baixa só mais um pouquinho aqui. Coloca aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Apoiado aqui na xícara. Fica melhor aqui. Aqui, ó. Tá bom aqui, ó. O manual do super endividado. Como sair do vermelho e recuperar sua estabilidade financeira. Quem dá essa dica é o Adriano, né? Nessa obra aqui bacana que está disponível na Amazon. Você pode acessar gratuitamente. Inclusive, eu vou acessar. Obrigado. Tá bom? Adriano, muito obrigado pela tua participação aqui, tá bom? Você está convidado a voltar mais vezes para esclarecer mais dúvidas sobre esse assunto, tá bom? A sua presença sempre bem-vindo aqui. Eu agradeço.